Nesse momento, radionômade, vozes da minha cabeça, Natural Science, e na sequência, The Analog Kid. Coisa mais linda. Aí você descobre que um dos seus músicos preferidos também era chefe de cozinha, praticamente um ornitólogo, botanista e escritor. Neil Elwood Peart nasceu em 12 de nove de 1952 em Hamilton, Canadá, e faleceu dia 7 de 1 de 2020, em decorrência de um câncer no cérebro, contra o qual lutava há 3 anos e meio. E ele não foi só, entre muitas aspas, o baterista e principal letrista do Rush. Ele fez participação em discos de outras bandas, gravou 2 tributos a Buddy Rich, apareceu até em filmes, escreveu 4 livros de ficção em parceria com o Kevin J. Anderson, baseados no Clockwork Angels, de 2012, último disco de estúdio do Rush, conceitual, e 7 trabalhos de não ficção, sendo que é o segundo deles, Ghost Rider, Estrada para a Cura, o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo hoje. Vários estimulantes e antidepressivos me ajudavam durante os dias e as noites, mas como escrevi para um amigo recentemente, eles são bons como um abrigo temporário, mas não dá para viver assim. Durante nossa temporada em Londres, a especialista em luto, doutora Deborah, havia me encorajado a começar um diário de cartas para Selena, algo que acabou se revelando muito terapêutico. Nesse começo tímido de um novo tipo de viagem com um objetivo, mas sem propósito, achei que não seria mais capaz de sentir a velha necessidade de registrar o que via e sentia, nem de ter qualquer ambição de transformar essa triste jornada em um livro. Mas só por garantia, eu trazia comigo uma das minhas cadernetas pretas e naquele primeiro dia fiz um registro experimental. Selena, a filha do Neil, faleceu em um acidente automobilístico a caminho da universidade, começo do ano letivo, e em menos de um ano, máximo 2 anos, a Jacqueline Taylor, companheira dele de longa data, em decorrência disso, desenvolveu um câncer e quando foi descoberto, estava de um jeito que o que restava era apenas o tratamento paliativo. Ela chega a afirmar a ele que aconteceu, referindo-se à morte da filha, a única coisa com a qual não conseguiria lidar. E a dado momento, próximo do fim, ele pergunta a ela, mas o que eu vou fazer sem você? E muito calmamente ela responde, você vai pegar a sua moto que ela havia dado a ele de presente de Natal. É muito engraçado ver ele falar que aprendeu a pilotar a muito custo, afinal se considerava um descoordenado para esportes, para tudo que não fosse bateria. E com essa moto, você vai sair por aí. E é isso que ele faz e que enseja então esse livro. O Neil então vai nos levar por uma viagem por 4 países: Canadá, Estados Unidos, México e Belize, por paisagens deslumbrantes, restaurantes, hotéis, pousadas. Vai contar curiosidades históricas, geográficas, da fauna e da flora desses locais, mas sobretudo essa história é uma viagem interior proporcionada pela escrita terapêutica. Eu apenas permanecia em movimento, com medo de parar por tempo demais, com medo de me dar tempo para pensar. Pilotar uma moto com concentração total, dedicar atenção infinita à estrada em constante mudança e ao trânsito, isso bastava para manter a maior parte do meu cérebro ocupado. Durante esse período, e o que é perfeitamente compreensível, o Neil vai perder o gosto, inclusive, por tocar. Quem é fã sabe, basta lembrar do hiato que existe entre o lançamento do Test for Echo e do Vapor Trails. Porém, na sua bagagem exígua desse motoqueiro fantasma, um dos seus múltiplos alter egos, que surge de uma foto que ele tirou na estrada da moto apoiada num cavalete, como se fosse pilotada por alguém invisível, ele vai sempre levar consigo um livro, um ou mais. E sempre que surge a oportunidade, está comprando livros e despachando para casa, de modo que há livros dentro de livros e várias dicas. E se eu chegar a fazer aqui resenha sobre Jack London, Margaret Craven, entre outros nomes, agradeçam ao Neil. Minha batalha no momento não era para criar ou produzir, ou planejar aventuras, mas apenas uma questão de sobrevivência. Quando eu refletia sobre minha antiga vida, tinha a tendência de pensar que o protagonista era aquele cara, alguém com quem eu meramente dividia as lembranças. E naquele momento estava tentando me esconder de algumas dessas memórias, escapar delas, correr para longe. Neil Peart era um indivíduo altamente discreto, autodenominado impaciente, independente, e enquanto viveram, ele e a Jack contribuíram para várias instituições filantrópicas sob a condição de manter o anonimato
e estavam educando a Selena nesse mesmo caminho para escolher as causas que achasse justas e sempre que possível contribuir com elas. E apesar de tudo que lhe ocorreu, ele ainda procura manter um senso de humor. Devido aos desgastes causados pelo clima brutal, dizem que o Canadá tem apenas 2 estações: inverno e construção. Bem no fundo, eu nunca fui capaz de entender por que razão alguém iria gostar de mim de verdade. Talvez respeitar ou mesmo admirar, mas não realmente se importar comigo. Tal traço psicológico não tem nada a ver com autoestima ou orgulho, já que a maioria das pessoas parece ter um grau suficientemente alto das duas coisas. É mais o sentimento de inaptidão nas relações interpessoais, uma incapacidade perceptível para o que parece ser rotinas de convívio normais. Esse desconforto existencial causa mais estranhamento social do que a autoimagem imposta, como ficou provado por um amigo meu que também em segredo e bem no fundo não consegue imaginar por que razão alguém não gostaria dele. E para quem de nós se sente deficiente nessas qualidades sociais tão valorizadas, o esforço de nos abrirmos é tão difícil que às vezes só desejamos estar dispostos a fazer isso com as pessoas mais próximas, mas não com quem nos deparamos na vida cotidiana. Da mesma forma, como quando eu estava sozinho na casa do lago, eu nunca me senti conscientemente solitário, porque sempre gostei da minha própria companhia e a leitura era sempre uma distração, uma fuga e um consolo. O pensamento racional é uma constante nas letras do Rush, que, aliás, abrem e fecham cada capítulo. E um dos maiores aprendizados desse livro, e que me fez admirar ainda mais o Neil, é uma distinção que ele faz entre pessoas céticas e cínicas. A cética seria aquela que, por N razões, motivos, tem a sua convicção, mas não desmerece a crença de ninguém, caso essa pessoa seja crente de alguma religião, por exemplo, já que o pensamento ateísta era algo compartilhado entre os 3 membros da banda. E a cínica é aquela que acaba se convertendo naquilo que diz combater aquele suposto fanatismo que só as outras pessoas ostentam. Eu não preciso dizer qual dessas duas ele era, né? O viajante solitário é frequentemente visto por outrem como alguém dotado de uma aura de romance, mito e desejo. Muitas pessoas se sentem presas à previsibilidade das suas vidas, envoltas em rotinas de trabalho, e suas frustrações e descontentamentos podem ser a um só passo estimulados e aplacados pela fantasia um tanto abstrata de cair na estrada. A imagem fantasiosa de um espírito livre vagando sem cuidado ou esforço por algum filme em IMAX de paisagem deslumbrante não apenas ignorava as possibilidades mais tenebrosas, pane, acidente, ferimento, morte, mas também omitia meros cortadores de barato como mau tempo, indigestão, dor de dente ou diesel no seu tanque de gasolina. Qualquer coisa pode acontecer. O cenário nunca é neutro. Essa racionalidade, essa sensatez, também se reflete ao tocar num tema muito sensível, que é falar de um ídolo, de uma pessoa cujo trabalho ele admirava muito, o Keith Moon, baterista do The Who, que, embora talentosíssimo, pôs tudo a perder por suas atitudes, sabe? A diferença entre o artista e a pessoa, e que esse é um exemplo que ele não pretendia seguir. E a gente também não pode esquecer que ser racional não é ser uma pessoa perfeita, inatacável, irretocável. E ele reconhece isso em momentos, em reflexões que a gente vai ver nesse livro, escritos em seu diário, onde me fez lembrar forçosamente a leitura de uma obra clássica de Lev Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Um dia ensolarado podia parecer realmente escuro. O sol podia estar totalmente errado e o mundo ao meu redor, as vidas ocupadas de todos aqueles estranhos sem qualquer noção do que estava acontecendo, podiam ser tão fúteis e irreais quanto tudo o que se passava em minha própria vida. Algumas das anotações no meu diário parecem mal-humoradas e até mesmo misantrópicas, mas devem ser compreendidas como uma espécie de inveja, sentimento que com tanta frequência deixa para trás um gosto amargo. No rastro das minhas perdas devastadoras, para mim era difícil aceitar que o destino pudesse ser tão injusto, que as vidas das outras pessoas permaneceriam sem qualquer cicatriz causada pelo mal que havia caído sobre mim. A maior pergunta, por quê? Era um tormento sem fim, à medida que meu cérebro buscava um significado. Isso é uma punição, um julgamento, uma praga? E quando eu via as outras pessoas com seus filhos, amores, companheiros, ou até mesmo simplesmente aproveitando a vida, não era exatamente má vontade o sentimento que me tomava, mas inveja, ressentimento e uma sensação de injustiça cruel. A gente também tem acesso a algumas das cartas do Neil,
Um dos amigos dele, para quem ele escreve, diz que as suas cartas se aproximam da literatura. Ele escreve uma para o Guedes, outra para o Alex, para Guy, uma amiga do ciclismo, mas essa parte do ciclismo eu vou deixar para falar quando eu ler o primeiro livro dele, o Ghost Biker. E ele escreve majoritariamente para um amigo chamado Brutus, que foi preso por porte de substâncias ilícitas, uma questão de divergência de leis de um estado para outro dos Estados Unidos, e brinca que às vezes ele se sente como eu lírico de uma música country ruim. A minha esposa morreu, minha filha morreu, meu cachorro morreu, tem esse detalhe, ele deixou o cachorrinho com a mãe, recebe uma carta dela com essa notícia. O meu amigo tá preso, será que eu não tenho razão mesmo pra estar desenvolvendo uma úlcera e tá com essa dor de dente insistente? Entretanto, o motoqueiro fantasma, essa mistura de eremita com nômade, segue em frente, baseado em um pensamento muito abstrato e impreciso de que algo vai acontecer. Ele diz que do mesmo jeito que, entre muitas aspas, a Jack decidiu morrer, ele vai decidir viver. E realmente, algo acontece. E foi então que me dei conta, enquanto estava lá no topo de Telescope Peak, Death Valley, Vale da Morte, aparecia diante dos meus olhos, mas ele também tinha ficado para trás. Mais uma vez, havia grandes mudanças no horizonte. Eu li Ghost Rider e em menos de uma semana fiz umas 100 marcações ou mais de citações magníficas, de modo que quem já é fã do Rush, do Professor, vai apreciá-lo ainda mais. E quem não gosta de rock, ou quem gosta e não gosta da banda em específico, mesmo assim eu recomendo fortemente que leia, porque trata-se não apenas de um artista, mas de um ser humano admirável e que certamente vai ter muito a ensinar pra gente. E por hoje o que eu tinha a dizer era isso. Eu peço a vocês, se gostaram desse vídeo, que compartilhem, sintam-se livres para comentar, inscrever-se no canal para novas dicas de livros, de discos, semanalmente, às terças e às quintas. Forte abraço, ótimas leituras e do widzenia. Dedicado ao futuro, com honra ao passado.